Muito bem, pessoal. Hoje já é a nossa quarta aula do treinamento Salvos e Prósperos. De 365 aulas que teremos pela frente. Imagine quanta informação, quanto conhecimento, quanta transformação acontecerá em sua vida durante esse período. Vai ser uma explosão de mudança de mentalidade e, como consequência, de mudança de resultado. Você vai poder olhar para trás no final, no término desse treinamento e dizer, rapaz, quem te viu, quem te vê, né? Que mudança, quanta coisa maravilhosa acontecerá em sua vida financeira e em seu comportamento como um todo, pois a sua visão de vida mudará. Quando você passa por uma revolução, uma mudança de mentalidade, você não é mais o mesmo. E, como consequência, os resultados são diferentes porque você se comporta de maneira diferente. Hoje iremos dar continuidade da matéria que iniciamos ontem. Pare de dar desculpas, parte 2. Algumas matérias serão divididas em várias aulas, pois não dá tempo de dar uma única aula, né? Vamos lá para desculpa. O conceito de desculpa. Desculpa é uma justificativa para não agir. É quando você não quer agir, você não quer fazer algo, e aí você encontra um escape, né? Uma justificativa, um argumento convincente. Mas lá no fundo a gente sabe que não passa de uma desculpa. Veja o olhar sem graça dessa moça, né? Desculpa, mas ela sabe que o que ela vai falar é uma desculpa, é um argumento forjado que de fato ela está tentando fugir da situação para não fazer o que estão pedindo ou algo que ela precisaria fazer. A desculpa é uma fuga. Agora eu pergunto a você, tem como você obter resultados financeiros fugindo das atividades que são necessárias que serem feitas? Sejam feitas? Não tem como. Não tem como você obter bons resultados sempre fugindo. As desculpas, ela acaba aprisionando não somente o seu corpo, mas também a sua mente. Desculpas são correntes que lhe impedem de avançar. Eu coloquei aqui corrente nos pés, mas coloquei também corrente no cérebro. Por quê? Porque a desculpa, de tanto você repetir, de tanto você soltar uma desculpinha aqui e outra ali, ela acaba convencendo o seu cérebro do seu potencial minguado, de que você é incapaz, de que você não pode, de que não dá. Por quê? Você está sempre se esquivando para não agir e como você nunca age, então você começa a se acostumar a não agir e seu cérebro começa a ficar preso. Ao invés de encontrar alternativas, saída, solução, o seu cérebro começa a ver as dificuldades mesmo e coloca uma barreira ali e justifica, dá uma desculpa esfarrapada e não age. Então, psicologicamente, de tanto dar desculpa, as pessoas começam a ficar aprisionadas na mente. Elas ficam com o potencial delas limitado e minguado. Qual o potencial humano? É muito grande. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas qual potencial o ser humano tem utilizado? Muito pouco, devido às muitas desculpas que o aprisiona. No caminho do seu progresso financeiro acontecerão 3 coisas. E a primeira coisa que vai acontecer vai ser obstáculos. A gente gostaria que o caminho do progresso financeiro fosse uma linha reta, né? Você está aqui, você quer chegar aqui, e você simplesmente vai seguindo por uma linha reta. Mas não é bem assim. No meio do caminho vão surgir obstáculos. E aí você vai precisar se desviar desse obstáculo, você vai precisar passar por cima desse obstáculo, ou você vai precisar derrubar esse obstáculo. O que não pode é você ficar barrado. Surgiu um obstáculo, o que é que você tem que fazer? Você precisa romper os obstáculos que surgem no seu caminho. Você não pode simplesmente deixar um obstáculo parar os projetos de Deus para a sua vida, os sonhos que Deus colocou dentro de você. Você tinha sonhos, tinha projetos, tantas coisas você começou a fazer, mas um obstáculo surgiu e aí você parou. Você não avançou mais. Muita gente é barrado diante dos obstáculos porque elas desistem perante eles.
A maioria das pessoas não chegam a fracassar, porque elas desistem. Fracassar seria se você fizesse o máximo que você pode fazer. Se você fizesse tudo que está ao seu alcance, tudo que você pensasse, imaginasse, você colocasse em prática e mesmo assim não deu certo. Aí foi um fracasso. Mas a maioria das pessoas não chegam a fracassar, porque no meio do caminho, nos primeiros obstáculos, elas param. Elas são barradas pelos obstáculos. Surgiu o obstáculo, meu irmão, rompa esse obstáculo. Não é, na verdade, se vai surgir, não. Se por um acaso surgir, com certeza surgirão. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus foi muito claro ao dizer, olha, você vai ter obstáculo. Não pense que vai ser moleza, não pense que vai ser tudo fácil, vai ter obstáculo e nessa hora que surgiu um obstáculo, você precisa aprender a romper os obstáculos. A segunda coisa que vai surgir no caminho do seu progresso financeiro são imprevistos, coisas que você não estava nem imaginando e você não estava nem preparado para aquilo. Eu sei que você pode fazer um bom plano, elaborar um bom projeto, mas algo foge do controle e você não estava pensando naquele detalhe. E quando surgiu um imprevisto, o que é que eu tenho que fazer? Vou ficar parado porque agora surgiu um imprevisto? Eu ia progredir financeiramente, eu ia prosperar, ia ser uma bênção para a minha família, ia ser uma bênção para a igreja, ia ser uma bênção para a minha própria vida, ia ser uma bênção para a sociedade, mas agora surgiu um imprevisto e eu vou recuar. Não, surgiu um imprevisto, meu irmão, o que é que você tem que fazer? Ajustes. Ajustes é algo que você precisa fazer sempre. Sempre que um plano não der certo, você precisa ajustar. Porque às vezes não dá tudo errado, só uma parte que dá errado, outra parte deu certo. E aí você pega aquela parte que deu certo e aí você ajusta aquela parte que deu errado e no final o resultado vai ser maravilhoso. Mas no caminho do seu progresso financeiro também vai surgir uma coisa chamada desânimo. É quando demorou mais do que o que você esperava. É quando alguém lhe decepcionou, alguém lhe traiu, alguém lhe prejudicou, lhe deu um prejuízo, fez algum mal. E você percebe que aquele dinheiro que você estava juntando para realizar um projeto, de repente você tem que usar para cobrir um prejuízo que surgiu. E aí o desânimo tenta bater na porta, sabe? Aquela vontade de parar. Não pare. Não pare diante dos desânimos. Se toda vez que surgir um desânimo você parar, você não vai fazer nada na vida, meu irmão. Você não vai concluir nada. Se tudo que você começa, surgiu um desânimo, aí você, pronto, eu vou parar. Vou começar uma outra coisa. Você vai passar a vida toda pulando de galho em galho, fazendo coisas e coisas e sempre desistindo em meio ao desânimo. Não, não é assim. Surgiu um desânimo, o que é que você precisa fazer? Se esforçar. Existe um poder no homem que é ativado quando ele se esforça, quando ele se empenha um pouco mais, quando ele diz, não, eu não vou me render, quando ele se esforça em buscar o Senhor, quando ele se esforça em buscar meios, buscar alternativas, buscar solução. Sempre tem jeito. Para cada problema, Deus tem 1000 soluções. Sempre tem jeito, pessoal. Para todo problema, tem solução. E repetindo aquela frase de ontem, pare de dar desculpas e comece a dar o seu melhor. Faça o seu melhor. E aí você vai ver que você vai conseguir romper os obstáculos, você vai conseguir romper e ajustar diante dos imprevistos e você vai conseguir também vencer o desânimo e você vai progredir financeiramente. Por hoje ficaremos por aqui, mas vamos fazer aquela oração da fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não irei me render diante dos obstáculos. Eu não irei me render diante dos imprevistos e eu não irei me render diante do desânimo. Em nome do Senhor Jesus, eu vou persistir e eu vou prosperar para a glória do Senhor. Amém. E até o próximo vídeo. Até a próxima aula.